Então vamos lá, né, meninos? Até a proposta da Ana mesmo, que eu até tinha colocado, que estava meio embolado para mim, na minha cabecinha. Então eu vou reler, né, porque nós já lemos, então eu vou reler aqui da página 214 para quem está com o livro impresso, né? Que começa aí, ó, para quem não está com o livro impresso, que eu acho que é a Lara, a Ideli, a Juliana, né? A vida e a morte biológica são pontos extremos que está assim no item vida e morte biológicas. Sim, página 116. Isso mesmo, no PDF. Isso. E aqui para 214. É. Eu leio, a gente dá uma pincelada e vamos nós, né? Hoje nós vamos aqui, uma sustentando a outra, tá? A fortaleza da outra. A vida e a morte biológica não são pontos extremos que iniciam e encerram a existência humana, em especial. Antes constituem estágios de condensação e de desagregação molecular como fenômenos transitórios da realidade da vida. O oposto de morte não é vida, mas renascimento. Recordando, então, aí, que eu acho que nós já lemos até umas 3 vezes, mas não tem problema, né, gente? Aprendizado se faz assim, né? É na repetição. Então, vou puxando a prosa aí. O que é interessante aqui é que a Joana nos diz que nem a vida e nem a morte são pontos extremos. Ou seja, ela nem se inicia em um, nem termina no outro. Assim, o início, né, que é a encarnação aqui, não quer dizer que é o início, na realidade, e nem a desencarnação significa que é o fim. Que, na realidade, são transformações, são estágios, são etapas, né? E que quando se morre, não, a oposição não é a vida, mas é o renascimento. É o renascimento que a gente vivia, né? E a verdadeira origem nossa é na pátria espiritual. Então, tá tudo certo. Querem falar aí mais alguma coisa sobre esse item, gente? Marlene, eu não aguento ficar calada. E a prece me revigorou. Instantaneamente. Ai, louvado seja. Por isso que eu digo sempre que a vida não começa no berço e nem termina no túmulo. Eu tenho repetido isso durante todo o nosso estudo. Não sei se vocês já observaram. Já observamos sim, mas eu não sabia que a senhora está com algum problema de saúde. É que a Lara não ouviu, a Lara chegou atrasada. Fala aí para ela. Ai, Lara, eu tô com neuralgia, herpes zoster no trigêmeo. Oh, meu Deus. Diz a doutora Aiko que na medicina é a pior das dores. Sábado eu tomei até morfina, passei a tarde no hospital e nem a morfina aplacou minha dor. Nossa, dona Mas Ana. graças a Deus agora e a morfina me fazia vomitar tudo que eu comia. E agora eu acertei um remédio aqui, ele me deixa assim mais fragilizada, sonolenta, meio zonza, mas acertou e já não está doendo tanto. Estou tomando uma frasqueira cheia de remédio. A Marleninha me deu uma frasqueirinha branca, eu peguei ela e coloquei os remédios tudo dentro, porque eu estou na casa da minha filha. Eu não tenho condições de ficar sozinha. Fez muito bem. A minha sorte não, é Deus, né? Deus, sim. É que não entortou minha boca, não caiu meu olho, né? Assim, a pálpebra, que na neuralgia, às vezes o olho fica aberto, né? O meu, pelo contrário, está fechado. Está muito inchado. E então eu devo essa graça a Deus. E ao vírus da catapora. E também não saiu pústulas, saiu pústulazinhas minúsculas, como se fossem espinhas, e por dentro, e atacou o olho. Então, eu estou com dificuldade de enxergar, certo? Não consigo
abrir nenhum dos dois olhos direito. Um porque está inchado e o outro porque eu fiz a cirurgia no outro. Então tem uma certa fotofobia. Então eu Certo. fico mais de olhos fechados. E é isso aí, Quietinha, meninas. né? São os desafios da vida. São os desafios, mas a senhora vai ficar bem, eu tenho certeza disso. E a oração da Fé em dona Deus. Marlene realmente foi muito sublime, vamos dizer assim, né? E Foi. fico feliz que nós podemos doar isso para a senhora. Todas A as união vidas faz a força. faz a força. Obrigada, viu, gente? Isso que eu queria, não tinha te perguntado ainda, então foi no outro olho, ainda bem, né, Ana? Ainda bem, meninas. Já pensou? A Aiko falou, já pensou se fosse no olho que eu fiz a cirurgia? Foi no outro. Diz a Soraya, uma amiga nossa, né? Ontem que eu estava falando, ela falou que todas as pessoas que tiveram catapode estão sujeitas a ter essa herpes aí. É isso mesmo. Eu tive catapora, eu acho que quase todo mundo teve catapora, né? Resumindo a conversa. Eu tive também. É. Então vamos continuando aí, né? Ô, Nilza, você que é a primeirona aí da fila, se você não quiser falar mais nada, se alguém quiser falar sobre isso que eu li, ok também. Aí você continua e dê o ar da sua graça, dona Nilza, direto de Biraci. Pois é. A dona Ana parece que ia falar, não ia? Ela já falou. Já, né? Ela ia falar, Já falou. Já, Uhum. né? Ah, então tá. Então, eu vou continuar aqui compreensivelmente, né? Compreensivelmente, as sensações objetivas do contato corporal, as manifestações dos sentidos físicos, imprimem-se de maneira forte nas tecelagens sutis do self, que se adapta à situação, especialmente em decorrência de uma larga jornada terrestre. Em sentido oposto, a ausência dessas sensações, quando não transformadas em emoções superiores, gera impressões de aniquilamento. Bom, parece que eu tive dificuldade de compreender. Esse é aquele parágrafo que realmente é difícil. Eu ainda também não entendi. A hora que fala em sentido oposto, trava. É, né? Eu também estou confusa. Sim. A Ideli vai explicar, quer ver? Eu estou vendo, ela concentrou assim, eu já conheço o jeito. Pode falar, então. Faz favor. Vamos lá, então, hein? Eu não gosto de deixar a peteca cair. Eu acho assim, né, que durante a encarnação corporal, é muito natural que a gente se ligue muito ao corpo, ao cuidado com ele, até a estética, ao vestuário. A gente acaba amando esse corpo, né? Porque, enfim, é uma dádiva de Deus mesmo, né? É uma oportunidade para o Espírito se manifestar aqui na Terra. Então, às vezes, a gente acaba até se confundindo mesmo, né? E acaba falando o meu espírito e não o meu corpo, porque nós somos o espírito, o eterno aqui é o espírito, né? Então, aqui, olha, compreensivelmente, as sensações objetivas do contato corporal, as manifestações dos sentidos físicos, imprime-se de maneira forte nas tecelagens sutis do self. A gente manda essas impressões todas para o espírito, né? Então, impressões de dor, de sofrimento, de bem-estar, de todas as sensações, as emoções vão tudo para o espírito através desse corpo. Não tem jeito, né? Todas as coisas boas ou más, né? E especialmente em decorrência de uma larga jornada terrestre. Quer dizer, quanto mais tempo você ficar aqui, mais tem essa impressão do corpo para o espírito, para o self.
né? Agora, em sentido oposto, quer dizer, a ausência dessas sensações, quando não são transformadas em emoções superiores, geram impressões de aniquilamento. Eu vejo assim, a pessoa que não crê, né? Ela não crê na eternidade. Então, ela supervaloriza o corpo, mas ela não crê na eternidade. Então, ela acaba mandando para o self e para o espírito um amor demasiado ao corpo material e, ao mesmo tempo, a crença de que aqui tudo se acaba. Então, o self, o espírito, também fica com uma impressão de aniquilamento. Acabou o corpo, acabou tudo. Aí eu vou falar uma coisa para a Juliana, que é a mais nova. Se fosse assim, nós velhinhas estávamos aniquiladas. Porque eu estava comentando com meu marido, gente do céu, como o tempo é cruel, né? Judia do corpo da gente, e dói daqui, dói de lá, fica feio pra caramba. Mas aí a gente acredita que a vida é eterna, né? Que o espírito é que é a essência, aí dá uma sensação mais legal, né? Fica melhor. Eu entendo aqui assim, né? Não sei se alguém completaria de forma diferente. E dele você foi em cima. É do corpo através do perispírito para o espírito e do espírito através do perispírito para o corpo, que é esse lado oposto. Você explicou muitíssimo bem. Está esclarecida a questão. Que bom. É vice-versa. É do self para o corpo e do corpo para o self, que é o espírito. Que bom. Porque o perispírito é o intermediário entre os dois. Então, ele manda tanto as informações do corpo para o espírito, né? Como do espírito para o corpo. E só mais um parênteses aí, uma brincadeirinha, prima. E o pior agora, com essa pandemia, que a gente só está no online, a gente se vê, eu me vejo quase que 24 horas por dia, porque eu estou sentada sempre aqui, estou vendo minha fuça. Antigamente, não, eu sentada, eu via a Nils, eu via a Juliana, eu via a Nara. Agora estou só me vendo, não só, mas Então eu vou ligar principalmente... minha câmera. Hã? Não Ligar minha posso. câmera. Não posso, né? Eu tenho que deixar ela ligadinha, porque como que faz? Mas tá tudo certo, né? A gente vai se acostumando até com a feiura. Eu passei a aceitar melhor. Aí eu faço até umas poses, sabe? Né? Assim, para falar, para ficar melhorzinha. Então, eu gostei da ideia. Antes eu passava pelo espelho meio rápido, assim, né? Aí depois com essas questões de reuniões online, de live, coisa e tal. Aí A gente descobre melhorando, né, Ideli? Isso. Passa um batonzinho para disfarçar e vamos embora, né? É isso aí. Ô, Ju, você continua? Continuo. Então, Juliana, agora, Oi? né? Deus, eu só fiquei com uma dúvida. O espírito não é conhecedor dessa, de não ter essa finitude, né? Eu fiquei nessa dúvida, porque quando eu entendi, igual a Ideli falou, esclareceu, mas depois eu fiquei assim, mas ele não vai acabar igual se o corpo, ela acha que quando eu não tenho ausência dessas sensações, eu acho que eu sou apegada ao corpo físico e ali vai ter uma finitude, e eu mando essa mensagem para o espírito, mas ele não é conhecedor de não ter essa finitude? Eu fiquei com isso. Depende do grau de evolução do espírito, né? Entendi. Ele não é conhecedor. Muitos desencarnem. Nós estamos ainda no processo de individuação. Não são todos Nós que ainda são não somos individuados totalmente. Entendi. É um processo. Entendi. Foi bom esclarecer, porque eu sempre achava que por virmos, né, do plano espiritual, isso já existia como esse conhecimento de não ter essa finitude. E aí está ligado ao grau de evolução. Mas está em estado de latência, está adormecido. Ok. Está lá como semente, como potencial a ser desenvolvido. Ok. Agora ficou claro. Obrigada. Obrigada, gente. Então vamos lá. Ju.
O apego, portanto, à forma física na qual se movimenta o ser humano na esfera orgânica, converte-se em sentimento de vida, de presença, de ação. Mas a vida biológica não é somente o que se percebe, aquilo que se decodifica pelas sensações e emoções, mas todo o turbilhão dos fenômenos automáticos, inconscientes e dirigidos, conscientes, pelos neurônios e diversos sistemas nervosos que preservam a funcionalidade da maquinaria fisiológica. Aqui está falando do corpo humano, né? Das questões conscientes e inconscientes. Né? O nosso organismo é a somatória de tudo isso, do que eu percebo conscientemente, né? E do que acontece também inconsciente, esse turbilhão de fenômenos. É isso? Eu entendi assim. Da máquina fisiológica, do corpo físico, né? Não sei. Peço ajuda. É isso aí, Ju. Se mais alguém quiser comentar, mas é isso mesmo. É que nós somos muito complexos, né? O nosso ser espiritual. E essa trajetória evolutiva nossa é muito complexa. Ela não é coisa pouca, não é pequena, né? E eu penso assim, no estágio evolutivo que nós estamos... A Ju está falando igual uma catedrática. Você está vendo, Tânia? Estou longe. E fica assim, muitas coisas ficam muito... A Vicência, gente, chegando. Vamos ver onde ela está hoje. Boa tarde, Vicência. Onde você anda, minha filha? Fechado. Ativa seu microfone. Não, assim não dá, Vicência. Está fechado. Isso. Abriu. Boa tarde para vocês. Boa tarde. Eu estava no shopping, vim depressa. Porque mas em que lugar? Em Franca? Ou em Joanópolis? Ela veio de Joinville. Nossa. Foi Santa Catarina. Ai, que enjoada, meu Deus do céu. Então, eu já faltei 2 vezes, Liliane, eu quero ir embora. Aí ela me trouxe, foi para outro shopping. Foi passear com os meninos. Então tá bom, Vicência. Então nós estamos aqui. Você está com o livro aí? Oi, tá bom, amor. Como vai? Saudade. Tá tudo bem com você? E as outras também, um beijinho para vocês e bom estudo. Obrigada, Eliane. Um beijo também, viu? A Eliane é a filha da Vicência. A Eliane foi nossa aluna, acho que da Ana, minha. Mas era danada, tem Vicência? De inglês. Mas é melhor aluna. Quando é danada, é melhor. Sim. Gosta mais. Foi nossa aluna. Ótima, excelente. Gosto muito dela. Um beijo. Ela está aqui, está resolvendo se vai morar aqui, né? Por isso que eu vim para cá. Vai fazer um mês que estou aqui. Aí o marido dela vai abandonar Portugal? Vai, ele vai trabalhar aqui. Ele está organizando. Hoje ele está para Porto Alegre. Tomara que dê certo, hein, Vicência? Se der certo, tudo bem. Se não der, né? Tá tudo bem também. Mas tá caminhando. Ele acha que vai dar certo, sim. Semana que vem, nós vamos procurar casa. Porque hoje, agora, ele alugou uma casa grande, sabe? Sei. Uma casa grande e nós estamos aqui. Mas não é né? Não é hotel, não. É uma casa. Ele alugou uma casa montada. Ô, Vicência, então, presta atenção na conversa agora. Nós estamos na página 215, viu? 215. A Nara que vai ler agora. Não lê nada. Já teve explicação? 215, que parágrafo que é? O primeiro parágrafo do 215. Marlene, eu estou sem o livro, meu amor. Estou aqui, estou fora de casa. Mas eu estou aqui firme seguindo, viu? Tá bom, Nara. Aqui assim, bem, é de Biraci, Brasília. Não, é Brasília, Joinville, São Paulo. Os menorzinhos aqui são de Franca. Né, Ju e Lara? Olha lá, só tem nós aqui, a Ana, o resto tudo é de fora.
Oi, Deli, então continua, amor. Agora é você. O desconhecido, que seria o encontro decorrente da morte, produz o medo, que já se encontra embutido no inconsciente herdado das gerações passadas, tornando-a insuportável, indesejável, perversa. É interessante, né? Porque a morte, mesmo para a gente que estuda tanto no Espiritismo, é um enigma, né? A gente não sabe, a gente não tem mais aquela visão, que é aquela coisa de capuz preto, com tridente na mão, a foice, né? Não, mas ainda traz uma certa apreensão, né? O momento, né? Você vai ficar doente, o que que você vai ter? Porque, como dizia meu pai, de alguma coisa a gente tem que morrer, né? Então, se tiver bom de tudo e morrer de repente, pode ser também, mas é mais difícil. Então, eu acho que ali naqueles momentos que a gente vai estar doente, ou no hospital, ou em casa, você fica se perguntando a todo momento, né? E assim, tem que se preparar bastante para encarar com naturalidade. E na maior parte das vezes causa um pouco de insegurança. Eu não sei quanto a vocês, quanto a mim é mais ou menos assim. Eu sei que a gente está aqui, que vai ter que morrer, que a vida verdadeira é do lado de lá, né? Sei de tudo isso. Mas eu fico preocupada se vou levar minhas roupas, meus sapatos, meu carro. Mas A Nilza disse que aí não dá. Que delícia. Aí você pode esquecer. Vou falar uma coisa para vocês, mas só para vocês, viu, seu Antônio? Não publique isso aqui no YouTube. Se eu for preocupar com isso, eu vou ter que alugar um caminhão para levar tudo. Nossa Senhora. Olha, eu já falei sobre o medo aqui. O medo é um dos 4 gigantes da alma, segundo o Emile, eu esqueci o sobrenome dele agora. Depois eu vou lembrar. Então, ao mesmo tempo que ele é natural, porque faz parte do instinto de conservação, por outro lado, ele vem de um processo antropossociológico pelo qual nós já passamos. Lá no início, no nosso primitivismo, quando habitávamos as cavernas, quando éramos nômades em busca da coleta, da caça, nós passamos por traumatismos diante de perigos, de riscos que a vida nos oferecia. Então, eram animais ferozes, eram os inimigos, as tribos inimigas, que vinham e nos atacavam. Então, a morte tornou-se traumática. E foi aí que eu disse aquele dia que, às vezes, a gente põe uma persona, aí uma máscara, que não tem medo, que não teme a morte. Mas quando ela se aproxima de nós, ela aparece como esse trauma, conforme disse a Ideli e o Íris. Então, está explicado aí para vocês a questão do trauma e a questão da persona. A gente se veste, né? Põe uma máscarazinha e eu não temo a morte. Mas quando ela chega bem perto, no caso da mãe da Sônia, passou bem perto dela, ela sentiu aquele trauma. Então, trauma e persona estão ligados, certo? Não tem nada assim de diferente entre os dois. Nossa, Luísa, hoje você está pegando direto no ponto. Eu não sei se esse negócio aí desse teu remedinho te fez tão bem assim. Você está assim, tranquila, menina, que é isso, hein? Coisa boa. Tá doente e tá participando com uma qualidade dessas, hein? Amiga. Mas foi depois dessa prece de vocês. Pode ter certeza. Eu vi realmente você tendo uma sensibilidade muito grande. A oração tem um poder. Eles pintavam um colírio assim em você. Foi muito bonito o trabalho, realmente. Muito interessante. É interessante, o seu Jorge Santiago,
pessoal mais velho aqui vai conhecer, de Franca, né? Os de fora, não. Ele era uma pessoa muito simples, mas ele declamava muito bem, né, Nara? A Nara sabe, a Ana Luísa acho que lembra bem também. Lembro, sim. Ele declamava um poema, vou resumir rapidinho, que era assim, a mulher pedia para morrer, né, logo. Acho que era isso, né, Tony? Se qualquer coisa você me ajuda. Ela queria morrer, queria morrer. Aí a morte vem, né, do jeitinho que você falou, né, dele, com a foice, com aquele capuz preto e tal. Aí a hora que ela entra no quarto, ela fala assim, não, leva ele primeiro, depois eu vou. Não era assim, nada? Você lembra desse poema? Você lembra? É desse jeito. Ele fala assim, ela fala assim, e a morte chega, quero morrer, senhor, quero morrer, me tira a vida. Aí ele fala assim, a morte chegou, né, com aquela roupa preta, com o facão na mão, a foice, né, na mão. Aí o João ressonando do seu lado, na cama. Quando ela vê, ela fala, leva o João agora que eu vou depois, tá? Esse é um mito grego das parcas gregas, que é ou moiras, que é uma tece o fio da vida. Então são 3. É a Cloto, a Ártopro e a Láquesis. Uma tece o fio da vida, a outra torce o fio da vida reforçando-a e a outra corta. Então, quando ela chega com a foice ou com o seu tesourão, aí a gente estremece. Aí fala, não, chega para lá. Assim eu não quero. Leva o João, né? Leva o João. É isso então, aí. É isso bem que vocês estão falando. A gente, na hora H, treme mesmo, né? Eu já até contei aqui da minha mãe, que eu percebi, eu falei, vai, mãe, pode ir, tá tudo ok, tá tudo certo, você já cumpriu sua tarefa, tá tudo bem, e eu via que ela relutava. Aí o Tony depois ainda puxou minha orelha. Disse que eu não podia ter falado isso, não. Acho que eu podia, sim, né? A gente falava assim para o papai, e ele falava assim, gente, não é assim, é porque demora os laços, né? Porque eles não se rompem, eles se desatam aos poucos. Então tem que ter aquele momento também. O Mikao Usui, quando ele foi morrer, ele marcou a hora. Amanhã, a 1h, eu vou passar para o outro lado. E chegou até a convidar pessoas. E cumpriu o que ele falou. Ele estava doente, enfermo, e foi assim que ele foi. E é assim que eu quero ir. Vou convidar vocês. Esse convite, não. Quem estiver morando longe vai ver online. É isso mesmo, Tony. Quem que é esse, Tony? Então, isso que eu ia falar, explica para eles quem que é o Mikao. Mikao Usui é o que encontrou o reiki, a técnica do reiki. Ele estava pesquisou para encontrar, e essa técnica do reiki era usada pelos budistas, pelos discípulos de Buda, e ficou um certo tempo perdida. Aí ele conseguiu levantar ela novamente. Mikao Usui, você não conhece? Agora ela já conhece. Mas quem está chorando? Que criança que está chorando? É a minha bisneta. Bom. Eu falei assim, mas aqui ninguém tem criança. Então, Larinha, você tem como ler? Ô, Marlene, mais uma sugestão aí de leitura para vocês. Leiam na Revista Espírita, fevereiro de 1858, O Mito de Er. É muito interessante. Ali ele fala sobre as parcas, sobre a reencarnação. É muito interessante esse mito. Se eu fosse vocês,
eu leria. É muito lindo. É uma experiência de quase morte do pastor que num combate foi dado como morto. Mas na hora que ele estava para ser cremado na pira, ele acorda, ele desperta, e ele vai contar o que ele viu de lá. Ele viu tanta coisa, é tão interessante, é um diálogo de Sócrates com Glauco. E o Kardec aborda esse mito. Agora você, Lara. O importante nessa questão é que eu me perdi aqui porque eu encostei na tela desse Kindle e eu apanho. Apesar desse conceito, Lara. Espera aí. Apesar desse conceito, a morte é portadora de grande valor, qual seja de libertadora da vida fisiológica. Só isso, né? Pode ler mais um pouco, porque esse parágrafo é curtinho. Lê mais um, não houvesse. Não houvesse, a existência física se tornaria temerária, cruel, por não cessar na forma que se desgasta com o tempo, nas transformações que se operam na organização fisiológica, no suportar das desgraças, das enfermidades dilaceradoras, das infelicidades que se eternizariam. Bom, isso aqui é o que a gente fala sempre, né? E o que a gente também teme mesmo da morte, né? E do próprio envelhecimento do corpo, né? Porque eu era uma que falava assim, a gente poderia congelar nos 20 com a experiência que a gente vai adquirindo. Hoje eu já não acho que tenha que ser assim, não. Eu parei de falar isso porque isso é uma estupidez, vamos ser claros, né? Muito grande. Porque por que congelar nos 20? É a juventude que nos importa, por acaso? É a forma física? É o corpo? Porque essa parte de degeneração fisiológica é importante também para o rompimento desses laços, né? Do self com o corpo. Então, para mim, ficou claro dessa forma. E interessante, né, que a Joana fala aqui, que imagina se a gente não morresse também, hein? Que lástima que seria, né? Que lástima que seria. E hoje, coincidentemente, eu li um artigo na Folha, agora eu não sei se foi hoje ou ontem. Bom, mas enfim, é um artigo da Folha, não sei falar nem o nome da articulista. Ela conta, assim, que ela estava, acho que numa tarde, num carnaval de rua, assim, né, de certo vendo, visitando ela e o esposo, aí ele deu um beijo nela, assim, bem apaixonada, e pelo que ela fala, eles são mais sérios. Aí, quando ela percebeu, tinha um grupo de jovens, eles batiam palma e tinha uma vestida de fadinha, não sei se é fada ou princesa, e falava assim, nossa, tá muito melhor do que nós os jovens, né? Aí vem um outro vestido de príncipe e fala outra coisa. Bom, não sei se isso realmente foi real, se é uma ficção. E aí ela vai contar exatamente sobre isso, sobre o envelhecimento, que a nossa sociedade não aceita. Então, quando o marido a beija na rua e que os jovens vêm, eles acham aquilo assim, como diz, existe isso? Existe muito velho, né? Aí ela fala assim, eles não entendem a expressão real do amor, né? E que isso acontece, mas ao mesmo tempo que eles estavam admirando que houvesse essa cena de amor, eles estavam com inveja, né? Porque eles eram jovens, mas eles não estavam tendo aquilo. Eu acho que foi hoje de manhã que eu li esse artigo, não sei, é isso aí. Aí, a vida é assim, ela caminha, né? Aí ela ainda comenta, o importante é que você vai descobrindo, ela vai falar do relacionamento amoroso,
que agora não é mais o sexo, mas é a ternura, é a compreensão, é o amor verdadeiro, é o respeito, né? É isso mesmo, achei interessante esse artigo e que tem lugar aqui, né, no que nós estamos estudando, que a Lara acabou de ler. Se nós não morrêssemos, também ia ser uma droga, né? E se não esquecêssemos também o passado, né, Marlene? Também. Eu que não quero ficar para semente, Deus que me livre. É verdade. Você tem o livro aí, né, Vicença, que eu vi. Então, continue você, Vicença. O importante nessa questão é como a mesma transcorre durante a sua vigência, facultando ao ser humano as conquistas, as realizações, os investimentos morais, sociais, intelectuais, artísticos, religiosos e as atividades a que cada um se entrega. É importante a vivência, né, gente? Não tem condição. É importante. Olha lá, tanto de coisa que nós temos que fazer. Conquistar as realizações, investimentos morais, sociais, políticos, religiosos, tudo que tem no mundo, nós temos que passar para poder valorizar essa evolução. Porque senão, como é que era a evolução do ser humano? Né? Nós não passamos nada. Eu dou sempre aquele exemplo do monge, que ele pode ficar lá no monte, orando, e não ter contato com a vida real do ser humano. Para mim, essa evolução tem valor, mas não igual a nossa. Porque nós estamos aqui enfrentando tudo, tentando conquistar uma coisa, realizar outra, progredir, fazer a caridade, sei lá. Então, eu acho assim, que isso tudo é importante para a nossa evolução e para quando a gente chegar lá, a gente falar assim, ô Deus, eu vim com o meu imortal, viu? Está um pouquinho carregado. Dá uma olhada aí para mim, o que o senhor pode fazer por mim? Né? É isso que eu penso. Né? Essa aí é a Vicença, viu, gente? Isso está no livro dos Espíritos, né? Eu estava lendo aqui o livro do Emmanuel, que eu leio todo dia, e ele mostrou uma lição maravilhosa sobre a fé. E também sobre o que Cristo veio fazer na Terra. É tão bonita, gente. Pois eu vou dar um número para vocês. Tudo que o Cristo passou aqui, tudo que aconteceu desde os primórdios, na Antiguidade, na Idade Média, na Idade Moderna. E o povo estava achando que era ver o Cristo e ele fazer a cura. E as conquistas do povo, onde é que está? E a transformação do povo? É isso que o Cristo veio fazer aqui, ensinar nós transformarmos, para conseguir a nossa evolução. É muito bonita a lição do Emmanuel. E há que se entender bem o que é esse Cristo. Esse Cristo, lá na Revista Espírita, que eu não me lembro agora, o mês e o ano, fala assim, ó, Kardec fala, no topo da escala dos espíritos puros estão os espíritos crísticos. Quer dizer que a evolução não para ali, naquela ordem de espírito puro. Ela segue adiante e vai dar no espírito crístico, certo? Que é um espírito muito, muito, muito evoluído e que Jesus, além de espírito puro, era um espírito crístico, que encarnou como Jesus. Ele não reencarnou, porque espíritos puros não reencarnam. Eles encarnam com uma missão. Então, está bem explicado o que é esse Cristo.
que nós podemos vir a ser um dia. Ramatiz também fala muito isso, né, dona Ana? Eu não sei. Eu não conheço, sinceramente, Ramatiz. Não. Não posso te falar. Não conheço. Mas é muito bom o Sublime Peregrino e vai na continuação, porque ele fala muito desse espírito crístico e o que é realmente Jesus, quem era Jesus, né? E dá para a gente entender que realmente são vários crísticos que habitam o universo, né, desse Deus maravilhoso, e vai nos explicando são espíritos que evoluíram muito. Muito, exatamente. Então, aquela teoria de que Cristo não tinha um corpo físico, não, ele tinha um corpo físico, sim, mas ele reencarnou, como a senhora disse, ele era um espírito crístico, né? E que ele é o governador espiritual da Terra, né? E ele veio nos ensinar naquela época o que a gente não conseguiu aprender até hoje, né? Eu sou mais Kardec, sabe? E o que Kardec diz sobre esses espíritos puros? Ele diz lá no livro dos médiuns e no livro dos espíritos que são ministros de Deus. Então, se são ministros, sim, podem muito bem ser o governador, né? Porque o ministro nada mais é do que um comandante, um governador. Representante. Então, eu sou mais Kardec, fico mais com Kardec, e eu procuro sempre ver o que Kardec diz a respeito. Porque Joana, ela não, apesar dela devagar bastante, né? Porque ela é junguiana, e Jung divaga muito, ela quer mesmo chegar em Kardec. Certo. Então, vamos lá, gente. Eu acho que é aqui agora, né? Não, a interrupção. Não. A interrupção. A interrupção, A interrupção dessas ocorrências é fenômeno biológico natural, que acontece em todo o processo vital, periodicamente, transformando-se constantemente, alterando-se. Isso acontece em qualquer... É um fenômeno biológico mesmo, o nascer e o morrer aqui na Terra. Isso acontece em todo o processo vital. Tudo que tem vida é assim, nasce, cresce e morre. Nada fica, só deixa a semente, né? Mas não fica para a semente. Então, ela está caminhando por aí, né? Que não teria como nós também não morrermos. Porque tudo que tem vida aqui na Terra vai morrer. E também é necessária esse contato do espírito com a matéria para evoluir, porque somos seres sociais. Nós não evoluímos sozinhos, como a Vicença disse. Nós temos que ter esse relacionamento humano, né? Nós temos que aprender a nos relacionar entre nós. E é nessa troca de experiência, conforme nós estamos fazendo aqui, que nós vamos evoluindo. Vamos aumentando o nosso conhecimento, vamos ampliando a nossa capacidade de entender o potencial que nós temos dentro de nós. Como nós não desenvolvemos todos os potenciais numa vida só, há necessidade dessas várias existências e em cada uma delas nós desenvolvemos uma ou duas facetas da nossa personalidade, que é a totalidade do espírito, que é toda aquela totalidade de consciente, inconsciente, que nós vimos e que a Nilza explicou, né, na aula passada, no estudo passado. E é isso aí, é assim que caminha a humanidade. Nós temos que desenvolver aos poucos as potencialidades, a essência divina que nós temos dentro de nós,
até chegarmos à condição de espíritos crísticos. E talvez tenha mais ainda para frente, jamais nos equiparando com Deus, porque Deus é o absoluto. Então, nós somos relativos em relação a Deus. Essa essência divina que há dentro de nós é a sementinha que Deus colocou lá. Mas não que nós vamos ser como Deus, não. Isso aí que fique bem claro, isso é relativo, não é absoluto. Nós jamais seremos Deus. Nós podemos ser deuses, mas Deus não. Deus é único, absoluto, eterno, cheio de bondade e justiça. Isso mesmo. Ô, Nilza, é sua palavra agora. As ciências médicas e farmacológicas, as doutrinas psicológicas e as éticas, bem como outras ciências e a tecnologia, têm contribuído eficazmente para tornar a vida melhor, modificando antigos programas de destruição, de sofrimento, de infelicidade. A evolução, ela acontece em todos os sentidos, né? Principalmente, fala, né, nas questões, né, da ciência, né, no tratamento e as condições de vida. Lembrando bem que um tempo atrás, no caso, na época do meu avô, né, pai do meu pai, por exemplo, a vida naquele tempo, meu avô, eles falavam que ele desencarnara com 39 anos. O pessoal desencarnava muito cedo, porque não tinha tratamento, não tinha assim, a medicina, não tinha remédios, não tinha orientações, né, para a saúde do corpo, né, para tratamentos, tinha-se muitas dores que, né, então a gente vê que a ciência no tratamento, por exemplo, na farmacológicas, e até dentro da doutrina, né, dentro da psicologia, dentro da medicina de uma forma geral, houve um progresso que hoje muitas coisas que um tempo não tinha como se tratar, como se curar, que hoje é normal e fácil de ser combatido, né? Quer dizer, que isso tudo é o progresso para diminuir, né, o sofrimento e a infelicidade do ser humano. Né? Isso mesmo. Os recursos hoje são bem melhores, né, Nilza? Seu avô morreu quando ele devia estar casando, né? Então, olha para você ver. Que é 39 anos. Minha mãe tinha 8 anos. Quando hoje os meninos estão casando nessa idade. Nessa idade. Eu já era avô. Então, já era. Então, mas meu avô paterno até que desencarnou mais velho, mas os nossos, né, que é o paterno dele e o meu materno, morreram jovens também, né? E nós nem conhecemos. Capaz até que eu sou essa minha avó. E aí dele o avô, que ela é mais, sabe? Ô, Lara, se a gente não brincar um pouco, fica muito difícil viver aqui os tempos que nós estamos vivendo. A senhora tem toda a razão, dona Marlene. A Marlene ensina muito isso, eu aprendo com ela, essa leveza, né? Eu fico lembrando disso todo momento, de brincar, de trazer essa leveza. Não tem coisa melhor, né? Vocês todas, é tão bom. Ô, Ju, então toca o barco. Fechado, Ju. Desculpa. Houve, sem dúvida, na sucessão dos anos, um prolongamento saudável da organização fisiológica e as técnicas cirúrgicas acompanhadas de outros inestimáveis recursos genéticos tornam a cada dia mais agradável e compensadora
a existência na Terra. É isso que a gente acabou de falar, né? Toda essa evolução vai trazendo os benefícios para o corpo físico, né? E aí associado com o nosso corpo espiritual também, né? Tudo junto, em caminho. É interessante, né, que além dos recursos, antes não tinha nem anestesia, gente, imagina, que loucura, né? Nossa, anestesia eu acho que é tudo de bom, né? Mas hoje tem até para a gente ficar melhorzinha na cara, né? É porque eu não aproveitei essa chance, Lara. Mas tem até esses recursos. Só corre um risco. Eu conheci uma pessoa, ela foi explicando, mas essa eu conheci mesmo, não é piada, não. Que no fim parece que ela só ficava rindo. Fica engessada, né? É verdade. Perde toda a naturalidade, é isso mesmo. Mas... Eu tinha uma tia que colocava esparadrapo assim, ó, escondido atrás da orelha, para puxar. Ô, tia avó. Aí, Lara, eu pensei, deixa as rugas, deixamos ficar aqui. Que ideia boa, Juliana. A gente nem precisa ir no médico. Ó, se for passear, bota os esparadrapos, põe um gorrinho, Marlene, um lencinho no pescoço. Ninguém via. Ela põe o lencinho. Gente, o pescoço trai, viu? Você pode esticar tudo, mas o pescoço trai. Mostra a idade. Teve um avanço maravilhoso, gente, a área de dentes, né? As pessoas tinham os dentes tudo estragados. Hoje em dia, a gente chega a essa idade ainda com dentes naturais, ter possibilidade de tratar, é um avanço. A medicina avançou muito, é uma maravilha. É mesmo. É verdade. Não é? Uma maravilha. Eu me lembro que a minha avó, a única que eu conheci foi a avó materna, e ela morreu aos 64 anos. Então, eu sempre comento com meu marido, no fim, já eu fiquei junto, perto dela, eu tinha 10 na época, para ajudá-la a calçar as meias. Eu tenho quase 70, eu calço minha meia sozinha, com alguma dificuldade, lógico, né? Mas a gente calça, a gente faz, então houve um avanço em tudo isso, né? Essa orientação da gente fazer um pouco de exercício físico, exames, né? Minha avó morreu com diabetes, quer dizer, eu sou diabética, mas tem remédios, tem recursos, não é? Então avançou muito, é uma maravilha, né? Morrer é desse jeito mesmo. A minha avó paterna, dele, que é a avó do Joãozinho, que foi o marido da Ana Luísa. Ela ficou cega no final. Por quê, gente? Porque tinha catarata. Olha, tá vendo? Olha, hoje você vai no SUS e faz cirurgia de catarata, não é? Maravilha, então, né? Olha como que melhorou, né? Outra questão que você comentou a semana passada, o marca-passo. Hoje em dia, querer ter que tocou no marca-passo. Eu te falei do Valentim, pois. Você falou, por isso que eu lembrei. Melhora muito a qualidade de vida da pessoa, né? É um recurso ótimo. Antes as pessoas já morriam, né? Porque faltava batimento cardíaco, então já morria. Até o Valentim, pois. Pois é. Pensou que me tudo. Quem que é Valentim, por favor? E tudo para melhorar a nossa tudo para melhorar a nossa qualidade de vida e ampliar a nossa longevidade. Isso é na ampliar a longevidade para termos mais para termos mais oportunidade de nos melhorarmos. Essa é a questão. Porque melhorar a criação do corpo, toda essa encarnação é um fato muito trabalhoso, né? Então tem que valorizar cada vez mais, né? E isso que a Ana Luísa falou é interessante, porque na medida que às vezes a gente vai ficando mais velho, você fica mais compreensivo, você já tem um nível de entendimento um pouco melhor, pelo menos não tem, deveria ter, né? E aí, de repente, morre. Então, tem que viver um pouco mais para aprimorar realmente isso, porque a hora que retornar ao plano espiritual, está realmente, como diz a Vicença, com o bornal mais cheinho, né? É interessante isso mesmo, Ana Luísa. É igual a Catarina, a rainha de França, né? Diz que antes dela morrer, ela sentou na cama, ela já estava assim, como é que fala quando está para morrer? Estado terminal. Isso. Ela sentou de repente assim na cama e disse:
meu reino por mais 1 minuto. Ela dava o reino dela por mais 1 minuto de vida. E caiu para trás morta. Mas nós que somos espíritas, já vamos falar, já estou prontinha, vamos embora. Você não tem reino para oferecer, né, Nária? Nem eu. Nada, vai ficar tudo aqui. Mas é interessante mesmo. Nos mundos evoluídos, as pessoas vivem mais. Então, é isso que eu ia falar. Não é, Nilza? A média de vida deles é absurda. Assim, é a nossa evolução, o nosso mundo evoluindo. A gente se continuarmos aqui, o nosso tempo será bem maior. A longevidade, né, que eles falam, será bem maior. Não, gente, é que o ano lá é contado diferente. Vocês não inventam essas coisas, não. Viu? Tá bom, 100 já tá extrapolando. Vamos ficar desse jeito mesmo, gente. Ei, Ana.